De volta, pessoal, para o nosso segundo bloco do programa Acerto de Contas, aqui pela sua TV Metrópole. Olha, já estamos com quase 500 mil inscritos no nosso canal no YouTube, hein? Está passando aqui o nosso endereço do nosso YouTube e você precisa também se inscrever. Estamos recebendo hoje o Dr. Glauco Barreira, ele que no seu currículo nós temos a informação que é professor ali do curso de Direito da UFC. Dr. Glauco, no 4º capítulo do seu livro, nós temos aqui o título Religião, Esfera Pública e Secularismo. E nós olhando para a situação do Brasil, da política brasileira hoje, daquilo que tem acontecido, nós gostaríamos de saber se existe alguma relação da sua proposta, do seu livro, com o cenário político do Brasil atualmente, quando nós temos, por exemplo, a grande mídia dizendo que o atual governo brasileiro tem uma pauta ideológica, tem uma pauta de costumes, trazendo o viés aí da fé, do cristianismo, né, com a questão da vida pública. Então, que relação é essa, doutor Glauco, entre a religião e a esfera pública? Dá para conciliar ou sempre nós teremos aí um embate, um debate neste sentido? Pois é, nós temos aqui dado inúmeros exemplos, né, de como, a partir de perspectivas religiosas, pessoas influenciaram a esfera pública. E nós temos, por exemplo, na nossa Constituição, menção à inviolabilidade da vida, à dignidade da pessoa humana. Eu pergunto, se eu me limitasse a acreditar que o homem é o fruto da evolução, apenas um animal com um cérebro mais graduado, será que eu teria como falar em alguma dignidade específica do ser humano se a minha diferença entre um animal irracional fosse apenas quantitativa, mais elementos no meu cérebro? Na verdade, esse princípio nasceu da ideia de que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E aí o homem é mensurado por um padrão superior. Aristóteles, ele disse que o homem era um animal racional, então ele mensurou por baixo, colocou o homem como animal e acrescentou a racionalidade. A Bíblia mensurou o homem por cima, ele é a imagem e semelhança de Deus, que está acima. Então, o valor que a vida tem, a vida humana, ela exatamente está no fato de ela ter essa origem transcendente, essa missão transcendente. Hoje nós estamos vendo aí pessoas querendo falar de direito dos animais, e entre os que defendem essa história de direito dos animais, tem uns que dizem que um animal já plenamente crescido e desenvolvido tem mais valor do que um embrião no ventre, um embrião humano, né? Quer dizer, para ele, o animal completo vale mais do que o ser humano no seu estágio embrionário. Hoje, pessoas aí aprisionando filhos em casa e alimentando animais, com caridade, entre aspas, né? Uma inversão, exatamente porque falta essa noção do valor do homem. Quando nós, por exemplo, vamos ser contra o aborto na esfera pública, as pessoas dizem, você não pode ser contra o aborto, aqui argumentando dessa forma, porque você é um cristão. Então, para você é pecado fazer aborto, mas isso aí é um conceito religioso, não é um conceito que possa ser válido para a esfera pública. Mas o mesmo princípio pelo qual eu sou contra o aborto é o mesmo princípio pelo qual eu sou contra o assassinato. Não existe na Bíblia não abortarás, existe na Bíblia não matarás. Então não vou matar o meu próximo, inclusive na fase embrionária. Mas as pessoas aceitam o não matarás, e quando a gente fala, por exemplo, a Bíblia diz para não matar, portanto, o Código Penal deve tipificar como crime o assassinato, as pessoas, é isso aí e tal, tal. Aí quando a gente vai ser contra o aborto, não é porque você é religioso, mas o mesmo princípio pelo qual eu sou contra o homicídio é o mesmo princípio pelo qual eu sou contra o aborto. Então, por que as pessoas não me questionam como religioso quando eu me oponho ao homicídio? Só me questionam como religioso quando eu me oponho ao aborto, se o princípio é o mesmo, né? Muito então, interessante. Veja como há uma manipulação, né, das coisas para poder nos inibir de participar
do discurso. Né? Professor, isso significa, desculpe interromper, mas eu tenho que fazer esse gancho, sim. o Márcio, me permita. Quando, na sua fala, diz que é contra o aborto, a minha pergunta é, aquela moça que foi estuprada, o senhor também é contra esse aborto? Nessas situações? Não, em geral. Certo. Aquela mulher que foi estuprada. Hipoteticamente. O senhor é contra esse aborto? Bem, o nosso Código Penal exige... Não, a sua opinião. Minha opinião, pronto. Eu sou a favor de que a pessoa que foi estuprada, ela tenha um filho, mas não seja obrigada a criar. Porque eu acredito que aquela criança que está no ventre da mãe, ela não pode sofrer uma punição, sendo inocente, maior do que a do próprio estuprador, que não poderia ser morto, né? No máximo, seria preso. Então, seria fazer o ato violento de alguém, em vez de ser detido e refreado, que é o princípio do direito, é contrair a liberdade de quem avançou, seria o avanço dele do sinal, para além do que a sua liberdade podia ir, fazer a liberdade de outro também desaparecer, de outro ser. Então, a ideia do direito é essa, é uma distribuição de liberdades. Quando um exorbita, a gente contrai, que é a pena, né? No caso, a privação da liberdade no nosso sistema penal. Mas se a pessoa exorbita, e isso, em vez de fazer contrair, faz a de um outro totalmente desaparecer, é uma absoluta desproporcionalidade, e o símbolo do direito é uma balança. E o que fere o princípio da alteridade do direito penal. Isso. Que a pena não deve passar da pessoa do infrator. Exatamente. Aí está passando da pessoa do infrator para um inocente, inclusive. Para um inocente. Agora, eu levo em conta também a condição da mãe. Então, eu acho que ela deve ter toda a assistência psicológica, toda a assistência emocional, e acredito que ela, ao gerar o filho, ela não deve ser cobrada como se tivesse a incumbência de criá-lo, porque ela também não quis ter aquele filho voluntariamente. Isso foi fruto de uma violência. Então, acredito que essa seria a forma mais proporcional de garantir a dignidade da mãe, que já sofreu essa violência, dando ela uma assistência psicológica e não obrigando-a a criar, e garantir a vida do inocente, né? Em vez de... Agora, é interessante que nós, costumeiramente na sociedade, estamos sempre fazendo essa pergunta. Qual é a pergunta? Essa mãe tem direito de abortar ou não tem direito de abortar? E interessante que quando essas questões acontecem, todo mundo faz essa pergunta, mas ninguém faz a pergunta: e o que é que deve acontecer com o estuprador? Note que é um desvio de foco. Com o estuprador nós já sabemos. Pois é. Se ele for surpreendido em flagrante delito, no caso do crime, eu sei. Nós sabemos para onde ele vai. Mas então, isso está definido. O que não fica bem definido é essa questão da pessoa a mulher que foi estuprada por um marginal. Como ficaria a situação? Como ficaria a situação dela? Então, legalmente é definido, Marcelo. Então, mas o meu comentário, ela pode o meu comentário abortar. também não é jurídico, o meu comentário é midiático. Eu estou querendo dizer que a mídia não vai atrás de investigar quem é o estuprador, não vai atrás digamos assim, de buscar onde esse cara está, se ele fugiu. Quais as consequências? Ela gira o foco todo para abortar, para o aborto, né? Ela não discute se a pena do estuprador deveria ser agravada. Ela foge dessa questão. Ela foge se deveria haver um monitoramento, como tem nos Estados Unidos. Porque tem uma influência ideológica aí para poder desviar o foco, né? Doutor Glauco, também na linha do que aborda o livro, que relaciona a questão da fé, da religião, o livro, a expressão protestantismo, né? Que é um viés religioso, e a vida pública. Nós tivemos um fato que aconteceu agora no último mês de dezembro, que foi uma declaração de uma das atrizes mais famosas do Brasil, que é a Malu Mader. Ela saiu criticando o governo de Jair Bolsonaro por bater muito na tecla do viés cristão, do viés ideológico da vida cristã, e ela disse que nós não podemos admitir um governo que usa Deus como cabo eleitoral. Tem fundamento, Rebouças, essa fala da Malu Mader? Bolsonaro está usando Deus, o aspecto religioso, como cabo eleitoral na questão política e pública? Imaginemos o seguinte: se uma atriz como a Malu Mader quer retirar do presidente da República Federativa do Brasil
o direito de livre manifestação do pensamento e convicção religiosa, assegurado na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º e 7º. O artigo 6º diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável. O artigo 7º diz: é assegurado no termo da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Enquanto a Constituição assegura a livre manifestação do pensamento e da convicção individual religiosa, ou seja, a minha convicção individual, eu posso manifestá-la publicamente, assegurado constitucionalmente. E, inclusive, a Constituição reconhece que isso é benéfico à sociedade, que garante eu levar essa minha livre convicção, e aqui eu falo de toda e qualquer religião, eu levar essa minha livre convicção e esses meus princípios para as entidades civis, militares de internação coletiva, ou seja, os hospitais e até os presídios. Então, se uma pessoa de reconhecimento nacional, como uma atriz que é essa, Malumada, quer privar o presidente da República de um direito constitucional, de uma garantia individual, constitucionalmente garantida, imagine o que vão querer fazer com um cidadão comum como eu e você. Nós vamos ficar realmente, não vamos usar mais máscara como suposta prevenção de coronavírus, não. Nós vamos usar como mordaça, de proibir a pessoa externar a sua consciência religiosa que todo ser humano tem, inclusive o ateu. O próprio ateu, ele tem o direito constitucionalmente garantido de dizer: eu não acredito em Deus porque sou ateu. Né? Então é um absurdo uma fala dessa, deve ser totalmente ignorada. Bom, a minha opinião em relação ao que a Malumada disse é uma declaração dela, pessoal. Não tem um contexto jurídico e ofensivo. Aí a interpretação é de cada um que vai ouvir a mensagem dela, a declaração dela. Eu, particularmente, quando nós estávamos debatendo aqui sobre o aborto, no caso específico que foi colocado do estupro, eu sou totalmente a favor. Como eu sou a favor do controle de natalidade, como eu sou a favor da legalização das drogas. Cada um faz o que quer, cada um fala o que quer e o que pensa. Agora, as consequências podem vir depois juridicamente. Essa é a questão. Então, na fala da Malu, para mim, ela expressou um pensamento dela e colocou aí na internet, enfim, o que ela achava, o que ela deixou de achar. Tal. E, especificamente, eu particularmente, não penso que ela quis ofender o presidente. É a opinião dela. Muito bem. Doutor Glauco, o seu livro, ele aborda essa temática sobre que relação é essa entre o aspecto religioso e a vida pública. Por exemplo, algum político, algum representante do povo, ele é vigiado, controlado, a questão da sua confissão de fé, ele pode esboçar isso de forma pública. Como fica esse assunto? Eu, por exemplo, não vejo nenhum problema, vamos supor, em o Bolsonaro fazer a nomeação de uma pessoa religiosa para o STF. Mas eu acho que ele não deveria falar isso, porque dá a entender que ele estaria escolhendo uma pessoa por causa da religião, independente das qualificações. Né? É o que parece, né? Até porque ele falou e não fez, né? Ficou mais feio ainda. Exatamente. Ele falou e não fez. E não fez. Então eu acho que isso desgasta muito, porque cria todo um ônus depois para argumentar e até para quem o defende, para explicar o que é que ele quis dizer, né? Então, eu acho uma coisa que nós deveríamos falar com mais propriedade, né? Mas é claro que ele pode entender que para trazer um pensamento mais dialético ali dentro do tribunal, que vem se posicionando sempre numa determinada direção, ter uma pessoa que vai seguir uma outra visão do mundo, né? É bom lembrar que nossa Constituição, ela invoca Deus no seu preâmbulo, né? Os constituintes elaboraram a Constituição invocando a proteção de Deus. Nossa Constituição também fala do ensino religioso facultativo.
nas escolas públicas. Inclusive, não entendi nem por que isso foi colocado em discussão no STF, porque se poderia declarar inconstitucional um artigo constitucional? Você vai pôr em questão a própria Constituição? É a perseguição religiosa, pura e simples. Professor, a fala específica da Malu Mader, o que o professor pensa sobre isso? Bem, eu acho o seguinte, eu acho que ela está dando a opinião dela, né, de que há uma instrumentalização, é um juízo subjetivo, ela está fazendo um julgamento sobre as intenções de alguém, né? Então isso daí eu não vou opinar porque entra numa questão de como ela vê alguém, eu não tenho como mudar a cabeça de uma pessoa a opinião dela. Que vem, a opinião dela. Agora, a questão é uma opinião dessas dentro do cenário que nós estamos. Então, numa situação normal, isso, por exemplo, numa época pretérita, dentro da nossa história e tudo, em que a religião era vista como uma coisa que poderia trazer grandes contribuições para a sociedade, uma opinião dessa seria uma opinião, e não passaria de uma opinião. Mas no ambiente de vigilância, em que as pessoas estão nessa febre por um laicismo, por não deixar que nenhum argumento de alguém, a partir da perspectiva da sua fé, seja ouvido, nessa situação, nessa conjuntura que nós estamos, a palavra dela vai ser verberada por aqueles que defendem isso. No início era uma opinião subjetiva, mas aqueles que defendem isso, essa completa remoção da perspectiva religiosa da esfera pública, eles vão tomar a frase dela e vão transformar num slogan para poder bater nessa linha. E aí é onde há a minha preocupação. Nada contra a opinião subjetiva dela, né? Nem vou criticar porque deu essa opinião, mas eu vou criticar aqueles que estarão provavelmente tomando a posição dela para ir mais além, né? Para poder tirar da pessoa a liberdade de expressão. Se o Bolsonaro fala Deus acima de tudo, hipocritamente ou não, é uma análise subjetiva da intenção dele, eu não vou nem entrar nesse mérito. Agora, que ele possa falar que Deus está acima de tudo, eu não posso também objetar a isso, né? Essas pessoas que vão usar esta frase, né, nesse momento, como o doutor declarou, essa frase para criticar o presidente ou coisa parecida, também é uma opinião dela. Nós temos que entender que nós não vivemos numa ditadura. Nós somos livres para se expressar. Por isso que quando eu falo do livre-arbítrio e da legalização da droga, da questão natalidade, do controle de natalidade, a questão do... É a minha opinião. Agora, eu posso usar uma fala sua para amanhã ou depois fazer uma manifestação, como a gente sempre prega aqui no programa, o filósofo tal falou, o religioso tal falou, está na Bíblia isso, está na Bíblia... Então, todo mundo usa algo de alicerce para se criar, para se estabelecer uma discussão. Agora, não vivemos uma ditadura, então eu acho que quem vai pegar a frase dela e fazer algo com a frase dela também tem o direito de se expressar. Veja bem, para me fazer entender, quando eu estou dizendo que outros vão dar eco ao que ela está dizendo dentro de outra conjuntura, eu estou querendo dizer que essa expressão, que é uma opinião subjetiva, vai depois aparecer associada com uma proposta laicista. Tendo em vista que estão instrumentalizando a religião para a política, o político a partir de agora não deve falar em religião. Eu estou querendo dizer Sim, mas não vai virar uma regra. Eu estou querendo dizer que nela pode ter sido uma opinião subjetiva, mas às vezes a pessoa joga para que eu também não posso fazer um juízo objetivo, é subjetivo, lógico. Mas ela joga, ou até não joga nesse sentido, ela falou realmente sinceramente com uma opinião subjetiva, mas outros se apropriam para associar com esse outro discurso, para inferir ilações disso daí, que são referentes ao redesenho das estruturas da sociedade e abolindo, né, a perspectiva religiosa. Mesmo os que defendem isso podem falar, ele pode falar isso daí, mas eu estou querendo dizer que isso daí, se chegasse nesse plano de isso remodelar as instituições, poderia haver um desprestígio para a liberdade
religiosa, né? E aí nós estaríamos chegando numa situação de ameaça às liberdades. Eu estou indo de um fato potencial às suas possibilidades mais drásticas. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Sim, eu entendo, mas... Mas eu estou dizendo que a gente pode fazer um comentário com preocupação, né? Com preocupação, levando em conta essa conjuntura, como tem pessoas que têm uma posição vigilante contra a religião e estão se apropriando de qualquer coisa que alguém que tem uma imagem pública diz para ir reforçando sua perspectiva com argumentos. Dentro dessa perspectiva, o senhor é professor, tem formação em Direito e é professor em Direito, né? Parece que quando um determinado candidato lança uma proposta de governo, um plano de governo, existe alguma análise prévia, inclusive nos órgãos do direito relacionados às eleições, por exemplo, o TSE, se esse plano, se essa proposta de governo está crível, está de acordo com a própria legislação brasileira, sim ou não? Não existe isso? E o próprio governo federal, no seu plano de governo, na sua proposta de governo, ele já tocava nessa pauta ideológica. Ele já tocava nessa pauta, por exemplo, o Marcieri falou sobre quando ele é favorável ou não ao aborto, na proposta de governo do presidente Bolsonaro, ele já tocava nisso, que ele seria contrário ao aborto, iria trabalhar para que o aborto não virasse lei, não virasse regra. Então comenta um pouco sobre isso. Existe mesmo algum problema de você trazer uma pauta ideológica nesta conjuntura? Ele obviamente vai ser contrário ao aborto, mas baseado no direito à vida, né? Ele não vai colocar lá no seu partido uma fundamentação necessariamente religiosa, ele vai colocar uma fundamentação jurídica, filosófica, agora que é uma projeção, noutra esfera de discurso, né, de convicções religiosas que estão sendo traduzidas para argumentos que possam ter audiência para além do nicho religioso, né, possam convencer outras pessoas. Mas eu aproveito essa sua pergunta para colocar outras questões. Por exemplo, pessoas de outros partidos. Eu aqui não quero entrar no mérito se Bolsonaro instrumentaliza, não instrumentaliza. Talvez haja até as duas coisas. Às vezes instrumentaliza, às vezes não. Não é o meu interesse entrar numa coisa que eu não posso sondar a subjetividade de alguém. Mas as pessoas de partidos de esquerda também não aparecem em cenas, em missas, próximas às eleições. Vai na missa, vai no espiritismo, vai na Umbanda, vai no culto. Tem pessoas da Umbanda fazendo ali coisas. E o mesmo político de esquerda vai para todos. Pois é. Então, se estivessem instrumentalizando necessariamente, todos estariam instrumentalizando, né? É uma possibilidade até, nem nego isso não. Mas eu estou querendo dizer que a crítica seletiva, ela não é muito justa. E a outra coisa também que eu ia entrar é o seguinte... Professor, já o senhor aborda esse outro aspecto, porque o nosso tempo do segundo bloco acabou. Está muito gostosa essa entrevista e já a gente volta com vocês.